Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu tenho aqui um prazer enorme ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino de notificações para que o YouTube possa mandar os vídeos para você quando a gente postar aqui. Apesar do meu canal já foi muito boicotado pela plataforma, então seria bom que você viesse aqui de vez em quando para estar analisando, e vendo os vídeos. Pessoal, hoje nós vamos aqui fazer uma refutação aí do ateu Antônio Miranda sobre uma questão dele dizer em um dos seus vídeos, que inclusive tem outras pessoas também que estão fazendo alguns comentários sobre as suas alegações, sem menor sentido, sem pé e sem cabeça. E aí o Antônio Miranda, ateu Antônio Miranda, que se diz ateu militante, ele traz mais uma de suas falácias, mais uma de suas invenções. Agora, ele deixa de ser, para muita gente, ateu racional, porque, na minha opinião, o ateísmo não é nada racional. Eu tiro por mim, que já fiz parte durante 8 anos dessa irracionalidade que é o ateísmo, e eu pensava que eu estava no racional. E muito pelo contrário, eu estava na irracionalidade. Antônio Miranda, então, traz um dos seus vídeos, para pescar aqueles que estão fracos na fé, que estão fracos com a questão da sua vida espiritual. Mas aí o nosso trabalho aqui não é nada pessoal contra a pessoa, mas sim refutar as suas ideias mirabolantes. E vamos ver aqui que ele realmente não conhece nada das Escrituras. Esse vídeo aqui a gente encontrou aqui no TikTok, onde tem esse cidadão aqui chamado Joano Vieira, BR. Ele diz aqui no seu vídeo: Antônio Miranda deixou de ser um ateu racional e transformou a luta contra o cristianismo em algo pessoal. Então, é algo realmente que a gente tem percebido, que o Antônio Miranda ele apela muito, e aonde ele se extrapola, nas suas mensagens. Vamos ver aqui o vídeo, e aí a gente vai mostrar para vocês a irracionalidade do ateu Antônio Miranda. Jesus não pode ser o Messias porque ele não cumpre nenhum dos requisitos básicos para isso. Segundo, que o Messias teria que reconstruir o templo, e Jesus também não fez isso. Bom, aqui no primeiro, que depois vocês vão ver aqui o nosso amigo fazer o seu comentário sobre isso, a gente vai ver um pouquinho do que ele fala aqui, e eu vou te mostrar algumas passagens na Escritura que ele está errado. Então, Antônio Miranda, logo de cara, já diz que Jesus ele não cumpre os requisitos de ser o Messias, sendo que isso é uma grande mentira, uma grande falácia. São mais de 300 profecias no Antigo Testamento que fala sobre a vinda de Cristo. Se a gente for listar essas profecias aqui, a gente vai passar horas e horas no vídeo, mas isso é muito evidente. Cristo ele entra assim de acordo com o que está profetizado pelo profeta Isaías, que foi profetizado por Jeremias, por Ezequiel, pelo profeta Abacuque, foi profetizado a vinda do Messias, e Jesus se enquadra perfeitamente naquilo que as profecias das Escrituras falam. O problema é que o Antônio Miranda entrou muito para o algo pessoal, ele entrou para algo pessoal aí, acreditando nas fábulas judaicas, do judaísmo. E ele apela para o judaísmo porque os judeus eles não acreditam em Cristo, porque para os judeus Jesus ele teria que vir como um grande justiceiro e retirar o povo da escravidão romana da época, sendo que Cristo ele veio pregar o seu reino. Foi totalmente diferente. E aí o Antônio Miranda se perde totalmente nesta questão e ele diz que Jesus teria que construir o terceiro templo. Isso é uma grande desinformação. Isso prova categoricamente que o Antônio Miranda não conhece as Escrituras verdadeiramente, ou está fazendo de propósito isso para afastar as pessoas do caminho do eterno. Então, gente, presta atenção aí, vamos ver um pedacinho aqui do vídeo do nosso amigo que está, o Joano Oliveira, que está refutando aqui ele, e a gente vai mostrar para vocês as referências bíblicas que mostram que Jesus ele não vai vir construir o terceiro templo. O terceiro templo será reconstruído
no início dos 7 anos de tribulação, e provavelmente financiado pelo anticristo, pelo antimessias. Cristo só voltará a estabelecer o seu reino teocrático na Terra, que é o milênio, depois dos 7 anos de tribulação. E o Antônio Miranda mostra categoricamente que não conhece absolutamente nada de escatologia e ainda é defendido, né, por muitos dos seus seguidores. Seguidores esses que eu acredito ser cegos espiritualmente. Jesus não pode ser o Messias porque ele não cumpre nenhum dos requisitos básicos para isso. Segundo, que o Messias teria que reconstruir o templo, e Jesus também não fez isso. Gente, eu tinha postado esse vídeo aqui refutando o Antônio Miranda a respeito de Jesus ser o Messias. E eu esqueci de comentar uma coisa muito importante a respeito da construção do templo. Primeiro, que não existe nada na Escritura que fala que o Messias teria que reconstruir um templo. Isso é verdade, não tem absolutamente nada nas Escrituras, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que Cristo virá construir um terceiro templo. Se você pegar o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, as Escrituras dizem que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homem e não tem necessidade de ser servido por mãos de ninguém. Então Cristo, ele não veio construir templo, não há possibilidade disso, não existe essa profecia, isso aí é um dogma inventado pelo judaísmo, né? Os judeus, esses que são revoltados e não acreditam no Cristo ressurreto, e aí o Antônio Miranda apela categoricamente para essa grande falácia, demonstrando categoricamente a sua inexperiência, né, e a sua falta de preparo com a escatologia da Bíblia. Segundo que no tempo de Jesus não tinha tempo para reconstruir, porque o templo ainda estava de pé. No tempo de Jesus, a doutrina de que o Messias teria que reconstruir o templo não existia. Qual que era a crença da época? A crença que o Messias seria um líder militar e que destruiria o Império Romano. Essa era a crença de todos os judeus da época, né? Que Cristo viria como um libertador, né? Libertar o povo de Israel da escravidão tirana do Império Romano, mas não existe nenhuma profecia. Você pode procurar nas Escrituras, né? Vamos ter que ser sinceros e francos, né? Tem que ser honesto, coisa que eu vejo aí que o Antônio Miranda está sendo desonesto, porque ele está se utilizando de uma apelação. Parece que algo ficou pessoal, né? A raiva dele é pessoal contra o cristianismo. Então, deixa de combater as heresias, né, para estar entrando dentro das falácias e várias mentiras que a gente consegue pegar em muitos e muitos dos seus vídeos que a gente vai procurar analisar a partir de agora. Essa era a crença. Mas se ligue no que eu vou falar, ateus, principalmente os ateus. Jesus profetizou que o templo de Israel seria derrubado, destruído. Isso está em Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 11. Então, para o Antônio Miranda, veja bem, ele não consegue compreender que o templo que Jesus falou em Mateus, inclusive em Mateus capítulo 24, também Lucas, fala sobre a destruição do segundo templo em Jerusalém, e esta profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Isso é histórico, né? Isso não é uma invenção, isso está na história, está nos registros, né? Deixa eu procurar aqui para mostrar. Bom, pessoal, aqui nós estamos na enciclopédia da Wikipédia, e aqui está dizendo aqui para você ter uma ideia que o Antônio Miranda ele desconhece essa parte da escatologia, né? O segundo templo em Jerusalém, que foi o templo que o povo judeu construiu após o regresso a Jerusalém, a vinda depois de anos do cativeiro babilônico no mesmo local onde o templo de Salomão existia antes de ser destruído. Foi destruído novamente em 30 de agosto de 70 pelos soldados romanos, liderado pelo general Tito. Há relatos, né, bíblicos que o segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. No ano 539 a.C., Ciro apoderou-se da Babilônia e ordenou o repatriamento dos judeus mantidos em cativeiro e a reconstrução do seu templo, que, segundo a descrição presente no livro de Esdras, terá tido lugar sobre o sacerdote Josuá, que é filho de Jazadac, e Zorobabel, filho de Saaltiel. A obra, porém, foi interrompida durante o reinado de Ciro e só foi retomada no reinado de Dário, né?
E aí a reconstrução desse templo será feito agora pelo o anticristo, né, no período da grande tribulação. Não existe nenhuma referência nas escrituras que trata que o anticristo ou que o Jesus, né, o Messias, vai construir o terceiro templo em Jerusalém. Cristo só retornará após os 7 anos de tribulação. Vamos provar isso para vocês na escritura e provar para vocês mais uma vez que Antônio Miranda é um mentiroso, né, nessa parte escatológica aí. E no ano 70 depois de Cristo, o templo é derrubado pelo general romano Tito, cumprindo a profecia de Jesus. Depois desses acontecimentos surgiu uma nova doutrina entre os judeus, de que o Messias teria como missão reconstruir o templo. Aí o Antônio Miranda usa isso para tentar desqualificar a Bíblia, para tentar desqualificar Jesus como Messias. Percebe que o Antônio Miranda ele transformou a luta contra o cristianismo em algo pessoal? Ele deixou de ser um ateu racional e transformou a luta contra o cristianismo em algo pessoal. Tanto que para ele a Bíblia é falsa. Mas para refutar Jesus, ele apela até mesmo para a tradição judaica, para a crença judaica que se moldou durante os anos. Olha o nível onde chegou Antônio Miranda. E hoje em Israel, qual que é a nova crença? A crença é de que o Messias vai reconstruir o templo e vai restaurar a paz entre mundo árabe e povo judeu. Essa crença entre os judeus, eu quero explicar uma coisa para vocês, coisa que o Antônio Miranda não sabe. Existe essa crença em Israel e a crença que o Messias vai vir, porque o Cristo que veio há 2000 anos atrás não foi considerado pelos judeus, né? Então, eles acreditam que o Messias vai vir, vai construir o terceiro templo e vai ter paz em Israel entre os árabes, os palestinos e Israel. Eles vão ter paz. Mas a profecia diz que esse cara que vai vir é o falso Messias, e não é o verdadeiro Messias. Tá entendendo? Então, a apelação do Antônio Miranda é desonesta. Ele não traz uma informação concreta para você. Eu fui ateu durante 8 anos, você sabe, eu criticava muito, né, essa questão de Jesus, da volta de Cristo, e eu também falava como ele. Até então eu percebi que eu estava errado, né? Então eu acredito que o Antônio Miranda precisa ser humilde o suficiente para reconhecer os seus erros, né, e as suas mentiras. Eu não sei se é por causa de dinheiro, fama, tá, que ele faz isso, mas Antônio Miranda sabe muito bem que ele está mentindo. O 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 ao 4, fala que o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse cara que vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus? O anticristo. Tá me entendendo? Então não é Cristo que vai construir o terceiro templo. No Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, João fala da construção desse templo e dá as medidas. Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz que o anticristo, que ele vai vir como Messias, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Olha o texto. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vocês compreenderam? O profeta Daniel está falando sobre isso, e Jesus repete isso em Mateus capítulo 24. No vídeo que eu fiz anterior, refutando aí o professor Fábio Sabino, que é um outro equívoco também, né, que transformou isso em algo pessoal da vida dele, ele também é um outro que engana as pessoas através das falácias, dizendo que Jesus nunca ia voltar. O vídeo anterior a gente fala sobre isso. Assista. E você vai ver que o professor Fábio Sabino também está mentindo. Eles querem, de todas as formas, juntos, né, toda a sua organização, desqualificar a Bíblia e desqualificar o Criador. Só que não terão êxito, né, porque a mentira ela não prevalece para sempre. E aqui em Daniel 9:27, Jesus disse: quando você vê a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, que ele é que entenda. A abominação da desolação do que falou o profeta Daniel é quando os judeus
estiverem adorando no terceiro templo, levando seus sacrifícios, né, a esse falso Deus chamado Jeová do Antigo Testamento, sacrificando, depois o anticristo vem e rompe esse sacrifício. Os judeus vão se revoltar porque o anticristo vai se apresentar como Deus e vai querer e exigir a adoração. Os judeus vão reconhecer que esse não é o Messias, que eles fizeram um pacto com um falso Messias, com Satanás, e vão querer quebrar a aliança. Isso vai resultar em uma grande guerra e conflito contra Israel. Aí entra uma outra área da escatologia que vai aparecer duas testemunhas com as mesmas características de Moisés e Elias para defender os 144 mil das 12 tribos de Israel. Então veja que quem vai financiar a construção do terceiro templo é o anticristo. Daniel deixa isso claro também no seu livro, no capítulo 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. O anticristo ele vai persuadir os judeus, vai enganar os judeus, vai financiar a paz, a construção do terceiro templo. Não sabemos como isso ocorrerá, mas a Bíblia diz que vai acontecer. E sabe por que a gente precisa acreditar nas Escrituras? Porque são mais de 300 profecias que tratam sobre a vinda de Cristo e se cumpriram. E outras profecias mais, comprovadas pela arqueologia. Então veja, não tem como nós duvidarmos das Escrituras, porque a Bíblia não é um livro qualquer. É um livro inspirado pelo Criador. Tentaram e tentam de todas as formas desqualificar as Escrituras, assim como o ateu Antônio Miranda. Querem colocar por terra, né, a crença das pessoas na existência do nosso Criador. E todas essas pessoas, como eu também, quando eu estava dentro do ateísmo, na realidade são pessoas revoltadas, né, com o próprio Criador. Eu acho difícil o Antônio Miranda querer voltar para os braços do Criador, porque o dinheiro está falando mais alto nele e outras pessoas que estão lá. E isso vai ocasionar, no final da sua existência, infelizmente, a perda da sua alma. É a verdade que tem que ser dita. Então, pessoal, fique com o Criador, que o Pai possa ter piedade da vida de Antônio Miranda, e veja aí que ele fala categoricamente, né, afirma categoricamente que Jesus não se classifica para ser o Messias, mas Cristo se enquadra perfeitamente em 300 profecias das Escrituras. Ele cumpriu as Escrituras que falam sobre ele. Inclusive, Antônio Miranda mente descaradamente dizendo que Jesus vai construir o terceiro templo. Né? Então, para ele, Jesus teria que construir o terceiro templo. Isso é mentira. Isso é uma conversa fiada. E quem vai construir isso é o anticristo agora, no final dos tempos, e não Cristo. Cristo só retornará após os 7 anos de tribulação. Jesus não pode ser o Messias porque ele não cumpre nenhum dos requisitos básicos para isso. Tá vendo? Já é uma mentira. Segundo, que o Messias teria que reconstruir o templo, e Jesus também não fez isso. Tá vendo? Não existe nenhuma passagem na Escritura que Segundo, fala que que o Cristo Messias teria que reconstruir o terceiro templo. Quem vai reconstruir é o anticristo. Veja o despreparo teológico desse cidadão. Forte abraço para vocês, se inscreva no canal, divulgue os nossos vídeos e nos ajude a combater as heresias. Um abraço.